Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento em que nós podemos contemplar a palavra do Senhor e deixar que o Senhor venha falar conosco. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. É uma grande alegria estar aqui com vocês e perseverar junto com vocês nessa vida de meditação, nessa vida de oração, de contemplação, estar verdadeiramente lançados junto ao Senhor, junto à palavra de Deus. Que possamos abrir nossos corações e deixar Deus falar conosco neste momento, através do seu santo poder, vindo do alto, com o Espírito Santo. Que a Santíssima Trindade esteja conosco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, continuação do capítulo 11. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu após a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados pelo nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é a sua segurança. Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vocês, porém, não acreditam porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, olha que interessante a oportunidade que temos hoje de ouvir algo que nos ensina até certo ponto algo diferente. Na maioria das vezes nós nos confundimos muito em relação a este apóstolo que é tão rico, tão importante para a nossa história, que é São Paulo,
E nós não conseguimos entender, tem pessoas que perguntam, né? Tá, mas Paulo, Saulo, não sei o que. Aqui estamos já com o apóstolo Saulo. O apóstolo Saulo. Mas que estranho, né? O apóstolo Saulo, justamente aquele que era perseguidor, como assim ele não mudou de nome? E aqui é uma dúvida muito recorrente, algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos já explicaram também essa situação. Estamos falando de um mesmo homem, obviamente, né? Estamos falando de Saulo de Tarso. Tanto é que a palavra fala que Barnabé partiu para Tarso depois de tudo aquilo que ele fez em cidades como Chipre, Cirene, Antioquia, cidades próximas ali, anunciando a boa nova para os gregos. E qual é o grande ponto? O ponto é que em regiões como da Judéia, Galileia, regiões ali de Israel em si, essas regiões falam hebraico e o nome de Saulo vem daí, né? Uma herança do rei Saul, por exemplo. É uma herança do rei Saul. Saulo vem de Saul. Saulo vem de uma herança hebraica. E Saulo é hebreu. Ou melhor, perdão, Saulo é judeu. Saulo vem dessa consistência total. Saulo vem dessa descendência total do povo de Israel. Né? Ele era judeu. Muito judeu, diga-se de passagem. Seguidor da escola de Gamaliel. Perseguidor por conta disso. Ali na região onde se falava hebraico, obviamente as pessoas vão chamá-lo pelo nome hebraico. Nos lugares onde se falava hebraico, as pessoas vão chamá-lo pelo nome hebraico. Nos lugares onde se fala grego, as pessoas vão conhecê-lo pelo nome mais próximo do grego, que no caso era Saulo. Mas nos lugares onde se falava latim, as pessoas vão passar a conhecê-lo pela sua segunda cidadania. Porque Saulo, como estudante da escola de Gamaliel, ele tinha cidadania para andar por várias cidades, passar por vários lugares e alcançar diversos lugares. E nesses lugares nós temos então, dentre esses lugares, nós temos Roma, por exemplo. E é a partir de Roma, a partir da comunidade de Roma, que principalmente a partir desse lugar, nós temos então Saulo sendo chamado de Paulo, que é um nome mais comum para o latim. E é aí que começa justamente a fama, porque quando ele chegou para nós, quando o nome do apóstolo chega para nós através do latim, né, uma herança também da língua portuguesa, com os portugueses em si, com o latim da Itália e arredores na Europa, nós então recebemos o nome Paulo. Saulo aparece na Bíblia apenas em tradução posterior, já nos tempos modernos, mas o nome em si depende muito da tradução. O caso é que Saulo tinha também dupla cidadania. Então, ele tinha a cidadania natural dele, lá como judeu, né, em Israel, mas ele também tinha a cidadania, a possibilidade de caminhar pelas cidades do Império Romano. Ele tinha a cidadania romana. Ele tinha essa possibilidade jurídica. E nisso, para os que falavam latim, o nome dele era mais simples, o nome dele era Paulo. O nome dele era mais simples no latim, no caso, né? Paulo. Para nós, Saulo. Em qualquer um dos nomes é o nome correto. Hoje em dia, por exemplo, poderia ser chamado de Saulo de Tarso, ou então São Saulo, não tem problema nenhum. Mas ficou mais conhecido como São Paulo, talvez até por uma questão também de linguística, já que o nome de Simão passou a ser chamado de Pedro. E Pedro, em grego, é Cefas, mas nós não herdamos a palavra grega, nós herdamos a palavra latina, por exemplo. Então hoje nós chamamos de Pedro, hoje nós chamamos Paulo. É apenas uma curiosidade, diga-se de passagem. Mas o grande ponto aqui é perceber, meus irmãos e irmãs, que mesmo com toda a perseguição, nós continuamos com aquilo que meditamos na semana passada, na quarta, na quinta, na sexta, que depois de tudo que estava acontecendo, mesmo com a perseguição, mesmo com as dores, mesmo com a morte de Estevão, mesmo com São Filipe, mesmo com os outros apóstolos, esqueci agora, mesmo com os outros apóstolos e com a conversão de São Paulo, mesmo com toda a perseguição que estava acontecendo aos cristãos já naquele período, já naquele momento, ainda assim os apóstolos não paravam, ainda assim os diáconos não paravam, ainda assim a igreja não parava, porque a igreja é viva, a igreja é santa, movida pelo Espírito Santo, instada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, mantendo-se em diversos lugares e espalhando-se, assim como Jesus disse no final dos evangelhos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como meditamos no sábado, por exemplo. E a mão do Senhor estava com eles, vai dizer a palavra de hoje. Barnabé, então, muitas pessoas acreditavam no Evangelho à medida que iam anunciando a boa nova do Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém.
A igreja de Jerusalém então enviou Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou lá, viu a graça de Deus que havia acontecido. Olha só, Barnabé, como substituto de Judas Iscariotes entre os apóstolos, foi lá, foi ver com os próprios olhos e louvou a Deus porque realmente estava sendo frutífera. Estava crescendo o ramo de Antioquia, estava crescendo o ramo de áreas como Chipre e Cirene. E olha que não haviam pregadores naquele meio. Haviam pessoas dando testemunho de vida. Percebam como isso é importante, gente. A palavra está dizendo para nós, depois da morte de Estevão, pessoas chegaram na Fenícia, cristãos chegaram na ilha de Chipre, cristãos chegaram na cidade de Antioquia, mas não haviam pregadores. Versículo 19. Não haviam pregadores. E eles não falavam da palavra a ninguém que não fosse judeu, porque era mais fácil de se aproximar, já que eles eram de origem judaica e foram convertidos. Eles não pregavam, eles não se espalhavam, eles não falavam nas praças, eles não falavam em público, eles iam nas casas, falavam com os judeus diretamente. Mas ainda assim, percebam como isso é importante, o trabalho de formiguinha, né, como nós chamamos hoje. Mesmo o trabalho de formiguinha é capaz de alcançar milhares. É capaz de alcançar milhares. Muitas pessoas acreditaram no evangelho e se converteram. Versículo 21. Muitas pessoas. Versículo 23, Barnabé chegou em Antioquia e viu a graça de Deus. Ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis. Porque percebam só, você pode até se converter, você pode ter gostado muito daquela missa, mas de nada adianta se você não vai à missa com frequência, de nada adianta se você não recebe a Eucaristia com frequência, de nada adianta se você não mantém a frequência de oração, de nada adianta se você não é constante, de nada adianta se qualquer coisinha abala a sua fé e você deixa de acreditar, de nada adianta se você não comunga, de nada adianta se você não caminha, meu irmão, minha irmã. De nada adianta se você só vai para a igreja uma vez, de nada adianta se você só escuta a meditação uma vez e depois para de escutar, como se Deus não tivesse tocado teu coração, ou porque você não abriu o coração o suficiente para que ele falasse. Entende o que eu quero dizer? Aqui não, aqui nós temos Barnabé explicando, né, exortando, irmãos, muito bom, louvado seja Deus, porque vocês estão prosperando e a igreja do Senhor está alcançando, né, o Senhor Jesus está alcançando muitos lugares que nós nem imaginávamos. A igreja de Jerusalém está muito alegre em saber de tudo isso. Mas eu exorto vocês que todos permaneçam, né? Fiquem com o Senhor, que todos permaneçam fiéis ao Senhor, que mesmo com a perseguição vocês permaneçam fiéis, que mesmo nas dores vocês permaneçam fiéis, que mesmo com a morte de alguns vocês permaneçam fiéis em oração, unidos, porque é assim que o Senhor quer vocês. É assim que o Senhor quer vocês. Permaneçam com a firmeza de coração. Com firmeza de coração. Firmes. Versículo 24. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse era Barnabé. Então Barnabé, olha só, Barnabé que falava com caridade. Um Barnabé que falava com tranquilidade. Um Barnabé que ensinava, que exortava com muito amor os irmãos dessas outras cidades. E a palavra vai dizer para nós que depois de tudo isso, uma grande multidão aderiu, creu, acreditou no Senhor. Versículo 25, então Barnabé partiu para Tarso, foi à procura de Saulo. E tendo encontrado Saulo naquele lugar, o levou para Antioquia. Percebam, Saulo ele é de Tarso, ele é nativo de Tarso. Mas Saulo estava na igreja de Jerusalém junto com os apóstolos e de repente agora ele não está mais. O que aconteceu? Aconteceu que Saulo saiu de lá e foi pregar em Tarso. Ele foi falar para aqueles que ele conhece, ele foi falar para aqueles que conhecem a vida dele. Ele foi explicar, gente, eu conheci o verdadeiro Senhor. Saulo já estava pregando, Saulo já estava anunciando. Então ele chama Saulo, perceba, não havia quem pregasse nas ruas, não havia quem pregasse nas sinagogas dessas outras cidades, não havia quem pregasse em praça pública. Então ele chama Saulo e ele leva Saulo para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos na igreja de Antioquia. Se não tinha líderes até então, porque as pessoas estavam dispersas, estavam se espalhando para fugir da perseguição, agora eles tinham líderes. Eles tinham Barnabé como líder principal e eles tinham Saulo, o discípulo que acompanhava Barnabé. Percebam como depois de passar um tempo com Ananias, depois de passar um tempo com a igreja de Jerusalém, depois de passar um tempo com
São Pedro, Saulo já estava sendo preparado, Saulo já estava sendo ensinado justamente na doutrina dos apóstolos. Então Saulo é enviado para Tarso e ele prega em Tarso. É chamado de Tarso e é levado por Barnabé até Antioquia. Fica em Antioquia por mais um ano, trabalhando juntos naquela igreja. Instruíram uma numerosa multidão. Já não é mais muitas pessoas, agora já é uma multidão, meus irmãos e irmãs. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados pelo nome de cristãos. Aqueles que são amigos de Cristo. É isso que significa. E aqui vale pensar tudo isso, meus irmãos e irmãs, se você de fato é um cristão. Se você de fato age como cristão, se você de fato dá testemunho, como foi o caso no início dessa passagem, você de fato dá testemunho, faz o seu trabalho de formiguinha, convida para a missa, convida para a igreja, anuncia, você realmente dá bom testemunho, você realmente é uma boa pessoa, ajuda, é caridosa, você realmente tem fé forte, você realmente permanece firme, você continua crendo mesmo com todas as dificuldades e tribulações, você continua rezando mesmo com todas as dificuldades e tribulações, você reclama, você resmunga, que tipo de atitude você tem como cristão, se é que você de fato é cristão, não é verdade? Bater no peito e dizer, Senhor, eu estou sendo cristão de fato, eu estou sendo cristã como eu deveria ser, eu estou sendo apóstola, discípula, eu estou sendo apóstolo realmente, anunciador, pregador como deveria ser. Me mostre, Espírito Santo de Deus, eu quero ver, me mostre, me fale, para que eu me converta mais e mais, para que eu fale, para que eu leve tua palavra, para que eu anuncie, para que uma multidão de almas realmente seja entregue para ti. É sobre isso, meus irmãos e irmãs, é sobre isso. E aí nós temos então o Salmo de hoje. Um Salmo que vai nos dizer, que vai nos transmitir justamente algo que é muito comum nos templos, foi muito comum, melhor dizendo, no templo de Jerusalém, quando os levitas começaram não, né? Mas quando os levitas cantavam. Nem todos os salmos são de Davi, meus irmãos e irmãs. Esse é um grande ponto. Depois do Salmo 50, por exemplo, 50, 51, nós temos muitas variações e nem todos os salmos são de Davi. E aí, em alguns casos nós temos os levitas cantando, os mestres de canto ali entoando os salmos e dizendo, né, cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que ele fundou no Monte Santo. O Senhor ama Jerusalém. O Senhor ama a cidade. E aqui vale lembrar também, meus irmãos e irmãs, que mais do que apenas a cidade é perceber que essa cidade, entre aspas, agora é a igreja. Para nós é a igreja. O Senhor ama a igreja que ele fundou no Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as casas de Jacó. É isso que significa ele estar falando da igreja aqui. Estamos falando da igreja. Mais do que as casas de Jacó, mais do que a descendência de Jacó, mais do que tudo aquilo que veio desde Abraão para cá, maior do que tudo isso é a igreja que foi fundada no Monte Santo, que é para nós o próprio Cristo. O Monte Santo, que é o próprio Cristo, foi fundado. Dizem coisas gloriosas sobre a cidade do Senhor, dizem coisas gloriosas sobre a igreja do Senhor, dizem coisas gloriosas sobre esse Senhor que expandiu-se na sua santa igreja, através da sua santa igreja com o poder do Espírito Santo. Por que uma multidão realmente se convertia? Por que tantas pessoas se convertiam? Por que tantas pessoas começavam a acompanhar os apóstolos? Muito simples, meus irmãos e irmãs. Primeiro porque milagres, prodígios e sinais aconteciam com muita frequência e era muito raro isso acontecer no meio de povos que nem sabiam da existência dos judeus, nem sabiam da existência desse Cristo. Era muito comum para que eles pudessem crer através dos olhos, para que pudessem crer vendo. Mas para nós isso mudou em diversos casos por um motivo muito doloroso. Porque nós não estamos abertos ao Espírito Santo, porque nós não abrimos nosso coração para que o Espírito Santo venha e derrame em nós os dons que Ele quer nos dar, os carismas que Ele quer nos dar, palavra de profecia, palavra de ciência, milagres, curas, libertações. Tudo isso o Espírito Santo derrama em nós para que possamos derramar sobre outras almas também. Como nós vamos fazer isso se estamos com os corações fechados? Como nós vamos levar uma multidão de almas para o Senhor se nós estamos com os corações fechados, com as portas da nossa casa fechada e nós não estamos saindo para a igreja, para ser igreja em saída, para ser igreja misericordiosa que alcança outras almas também? Como vamos alcançar essas almas se nós não estamos abertos? Como nós vamos fazer isso? Naquele momento não. Aquele povo falava, aquele povo dizia,
diziam coisas gloriosas sobre a cidade do Senhor, sobre a igreja do Senhor, porque eles viam as maravilhas, viam a pregação dos apóstolos, viam o quanto os apóstolos sabiam, o quanto os apóstolos testemunhavam, viam o quanto aquele povo testemunhava, porque eles sentiam no coração a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem de Cristo. Mesmo sem ter conhecido Cristo pessoalmente, eles acreditavam no Cristo, sabendo que a mudança muito maior era a presença do Espírito Santo que inflamava os seus corações. Algo que antes eles não tinham e passaram a ter depois de Pentecostes. O Espírito Santo inflamava os seus corações dia após dia, e eles continuavam clamando o Espírito Santo dia após dia. Lembro do Egito e da Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. Eu lembro de cada um deles, diz o Senhor. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é a sua segurança. Nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Perceba aqui o que o Salmo está dizendo para nós, meus irmãos e irmãs. Que é preciso lembrar que aquele que de fato nasceu de Sião, nasceu da igreja de Cristo, que aquele que de fato faz parte da igreja de Cristo, este o Senhor conhece intimamente. Esse o Senhor tem anotado no seu livro. O teu nome, se você de fato se diz cristão e caminha com Cristo, o teu nome está escrito no livro da vida, meus irmãos e irmãs, e Deus se lembra de você todos os momentos. Em todos os momentos Ele está te olhando, Ele está te observando. Este é o Senhor. Este é o Senhor. E o Senhor está muito perto da pessoa que o invoca. Então levante sua voz e clame ao teu Deus. Levante sua voz e continue chamando pelo teu Senhor. E mais do que isso, levando esse mesmo Espírito, levando esse mesmo Senhor para outros irmãos e irmãs. A Páscoa é sobre isso, sobre essa alegria que está em nossos corações e nossas almas, inflamando cada um de nós e nos movimentando para falar também dessa mesma alegria a outros que precisam conhecer a verdadeira alegria. Precisam conhecer. E aí o Salmo de hoje termina: foi ali que estes nasceram, na igreja do Senhor eles nasceram, para uma vida nova, para uma vida com o Espírito Santo. E é por isso que todos juntos cantam e alegram-se. Todos juntos cantam e alegram-se. Dançando eles exclamam, dançando eles exclamam: estão em ti as nossas fontes, estão em ti a fonte da nossa alegria, está em ti a fonte de toda vida. Está em ti, Senhor Jesus, está em ti, está na tua igreja. Está em ti, Senhor Jesus. E percebam que a palavra não está dizendo apenas que eles se alegravam. A palavra diz que eles cantavam. A palavra diz que eles louvavam. A palavra diz que eles adoravam. A palavra diz que eles dançavam. A palavra diz que eles não ficavam parados. Eles estavam em movimento, movidos pelo Espírito Santo. Eles não ficavam parados. Não tinha como ficar parado, porque a alegria que vem do Senhor, essa alegria, ela é exultante. Essa alegria, ela é manifestante. Essa alegria vem do alto. E vindo do alto, ela transborda dentro de nós. Porque a alegria do Espírito Santo, ela é tão imensa que ela é infinita, e ser infinita não cabe dentro de nós. Precisa passar para outros. O amor do Senhor é tão infinito que não cabe dentro de nós. Precisa ser transmitido para outros irmãos e irmãs também. E é aí que entra o nosso evangelho hoje. O evangelho de hoje vai falar justamente de corações que estão tão fechados que essa alegria que vem do Senhor não consegue penetrar. Tão fechados que esse amor transbordante, essa alegria transbordante não consegue penetrar. Qual é o grande problema disso? Nós parecemos muito mais com os fariseus do que com verdadeiros cristãos. Nós parecemos muito mais com os judeus que não queriam se converter, com os mestres da lei, doutores da lei, do que com os verdadeiros cristãos que, mesmo perseguidos, continuavam testemunhando. Mesmo que tivesse que ir na casa das pessoas falar de uma por uma, mas eles continuavam perseverantes, testemunhando e se espalhando pelas cidades afora. Você teria essa coragem, meu irmão, minha irmã? Você tem essa coragem de ir pelo mundo afora e falar do Evangelho de Jesus Cristo? Fazer as pessoas se converterem? Dizer para eles, dizer para essas pessoas, para essas almas, que Jesus é o verdadeiro Messias e que as obras dele dão testemunha da verdade. Que testemunho é esse? Que ele de fato veio para nos salvar, libertar e nos dar a vida eterna, como disse Jesus no Evangelho de hoje. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou a vida eterna para elas e elas jamais vão se perder. É esse testemunho que você precisa dar para os teus irmãos e irmãs. É o testemunho que você precisa dar para as pessoas ao teu redor. Que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Veio ao mundo para nos libertar. E verdadeiramente nos libertou, atraindo cada um dos nossos corações para nos fazer ovelhas do verdadeiro pastor, do milagroso pastor, do melhor, do bom pastor.
atraindo as ovelhas, assim eles dão a vida eterna, a vida em abundância, a vida que realmente permanece. E nós, nos aproximando do Senhor, jamais iremos nos perder. Essa é a confiança que aqueles cristãos tinham, meus irmãos e irmãs. Essa é a confiança de que mesmo perseguidos, jamais estariam perdidos, mesmo na dor, jamais estariam desamparados, mesmo com todos os machucados, jamais estariam desconsolados, porque acima de tudo isso e acima das dores deste mundo está, de fato, tudo aquilo que vale a pena. O Senhor, o céu. Vale a pena lutar, vale a pena sofrer pelo Senhor, pelo céu. E que isso possa fazer parte dos nossos corações e esse testemunho de vida realmente seja concreto para que outras almas também sejam alcançadas. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Louvado seja pela coragem que Ele derrama em nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos e irmãs, e até o próximo momento de meditação.